A Bíblia. Para muita gente, é a palavra de Deus. Para a história, é um dos livros mais impactantes que já existiram. Mas como é que essa coleção de textos foi de fato montada? A gente tende a pensar que foi algo que aconteceu de uma vez, mas não. Foi uma jornada, sabe? Uma jornada de séculos, cheia de debates, de discussões e de decisões que mudaram tudo. Então, vamos mergulhar nessa história fascinante e entender como o cânon bíblico tomou forma. Vamos começar com uma curiosidade que talvez muita gente já tenha percebido. Pega uma Bíblia católica e depois uma protestante. Ué, a católica tem mais livros. Por que será? Isso não é um erro de impressão, não. É o reflexo de uma divisão histórica muito profunda. Um debate que durou séculos. E a chave para entender tudo isso está em uma única palavra: cânon. Então, afinal, o que é esse tal de cânon? A palavra vem do grego e a ideia original era de uma régua ou um padrão para medir as coisas. No nosso contexto, o cânon bíblico é basicamente isso: a lista oficial de livros que uma religião considera como divinamente inspirados. Em outras palavras, é a régua definitiva para guiar a fé e a prática de milhões de pessoas. Para a gente desvendar essa história, nosso caminho vai ser bem claro. Primeiro, a gente volta lá nas origens, na formação do Antigo Testamento. Depois, a gente avança para ver como o Novo Testamento foi montado. Na sequência, vamos entrar numa área bem quente, a das traduções e das brigas que elas causaram. E por fim, a gente chega na Reforma Protestante, que foi o momento que cimentou as diferenças que a gente vê até hoje. Ok, nossa jornada começa bem lá atrás com as escrituras hebraicas. Essa é a coleção de textos que o cristianismo depois chamou de Antigo Testamento. É aqui que as primeiras sementes de um cânon começaram a ser plantadas. A forma como o cânon hebraico é organizado é, na verdade, muito inteligente. Ele é dividido em 3 grandes partes, que juntas formam um acrônimo bem famoso: Tanakh. O T vem de Torá, que é a lei, o N de Neviim, os profetas, e o K vem de Ketuvim, que são os outros escritos. Essa estrutura de 3 partes é a espinha dorsal da Bíblia hebraica. E bem no coração do Tanakh a gente encontra a Torá. São os 5 primeiros livros da Bíblia, sabe? De Gênesis a Deuteronômio. Tanto para o judaísmo quanto para o cristianismo, a Torá é o alicerce de tudo. Ali estão as leis, as histórias de origem e a aliança principal entre Deus e o seu povo. É a base. Agora presta atenção nesse momento, porque é aqui que a primeira grande divisão acontece. Com a cultura grega se espalhando pelo mundo, muitos judeus já não falavam mais o hebraico no dia a dia. E aí surgiu a necessidade de uma tradução. Foi criada então a Septuaginta, uma tradução para o grego feita lá em Alexandria. E qual o detalhe crucial aqui? Essa versão em grego incluiu vários livros que não estavam no cânon hebraico original, como os livros de sabedoria e eclesiástico. Essa decisão, tomada séculos antes de Cristo, plantou a sementinha da diferença que a gente vê nas Bíblias até hoje. Certo, vamos avançar um pouco no tempo. Com o surgimento do cristianismo, uma nova coleção de textos começou a circular: evangelhos, cartas, visões, e aí veio a pergunta: como decidir quais desses escritos entrariam na lista final do que a gente hoje chama de Novo Testamento? Bom, para decidir o que entrava e o que ficava de fora, a igreja primitiva não fez de qualquer jeito. Eles criaram um processo bem rigoroso com 3 critérios principais. Primeiro, apostolicidade. O texto tinha alguma ligação, direta ou indireta, com os apóstolos? Segundo, catolicidade, que nesse caso quer dizer universalidade, ou seja, o texto era lido e aceito pela maioria das igrejas. E por fim, ortodoxia. O conteúdo dele batia com a doutrina que já estava sendo estabelecida. Só os textos que passavam por esse triplo filtro tinham chance de entrar. E é muito importante entender que isso não aconteceu do dia para a noite. Foi um processo longo. A coisa toda esquentou lá por volta de 140 d.C., quando um cara chamado Marcião propôs uma lista bem curtinha de livros, o que forçou a igreja a se posicionar. Mas olha só, foi só em 367, mais de 200 anos depois, que Atanásio de Alexandria finalmente listou os 27 livros que a gente conhece hoje. E essa lista ainda foi ser confirmada oficialmente só no fim do século IV, no Concílio de Cartago. Demorou, né? Com os cânones mais ou menos estabelecidos, a gente poderia pensar que a poeira baixou. Mas não. Começou uma nova fase de debates, e dessa vez o foco não era mais quais livros, mas sim quais palavras. As traduções viraram um verdadeiro campo de batalha teológico. E no centro dessa nova era está uma figura gigantesca, Jerônimo. Lá no finalzinho do século IV, ele recebeu a missão de traduzir a Bíblia inteira para o latim, que era a língua falada pelo povo na época. O resultado foi a Vulgata. E ela foi muito mais que uma tradução. A Vulgata se tornou a Bíblia oficial da Europa Ocidental por mais de 1000 anos, influenciando simplesmente tudo, da arte à política.
Agora, vamos dar um salto de 1000 anos. Chegamos no Renascimento. E um outro estudioso vai mudar o jogo, Erasmo de Roterdã. Com aquele lema humanista de ad fontes, ou seja, de volta às fontes, ele começou a questionar por que a gente depende da tradução em latim se podemos ir direto no original em grego. E então ele fez uma coisa revolucionária. Compilou e publicou o primeiro Novo Testamento em grego que foi impresso na história. E essa iniciativa do Erasmo não era só um trabalho acadêmico para ficar na estante. De jeito nenhum. Quando ele colocou o original grego lado a lado com a Vulgata em latim, ele achou várias diferenças. Pequenas, às vezes, mas essas pequenas diferenças de tradução teriam consequências, consequências explosivas. Quer ver só? Vamos pegar 2 exemplos que literalmente mudaram o mundo. A Vulgata traduziu uma palavra grega como fazer penitência, o que sugere uma ação, algo externo. O Erasmo mostrou que o original grego queria dizer arrepender-se, uma mudança interna, de coração. Percebe a diferença? Outro exemplo, a saudação a Maria. Na Vulgata, cheia de graça. No grego, algo mais como agraciada ou favorecida. Parece um detalhe, mas a implicação teológica sobre a natureza de Maria é gigantesca. E essas implicações doutrinárias nos levam, sem escalas, direto para a Reforma Protestante. A batalha pelas palavras que começou com Erasmo ajudou a acender a chama que ia dividir a cristandade ocidental para sempre. O trabalho do Erasmo foi a gasolina que os reformadores precisavam. Nomes como Lutero e Tyndale agora tinham a base para traduzir a Bíblia direto do grego e do hebraico para a língua do povo sem precisar passar pela Vulgata. O motor por trás de tudo isso era o princípio da sola escritura, ou seja, a ideia de que só a escritura é a autoridade final. Só que isso levantou uma pergunta crucial: qual escritura? E na busca pelas fontes mais antigas, os reformadores decidiram adotar o cânon hebraico para o Antigo Testamento, aquele mais enxuto, deixando de fora os livros extras da Septuaginta. E foi assim que a divisão se tornou oficial. De um lado, a visão protestante, com o Antigo Testamento baseado no cânon judaico, resultando em 66 livros. A filosofia aqui é que a Igreja apenas descobriu ou reconheceu um cânon que já existia. Do outro lado, a visão católica, que continua seguindo a Septuaginta, com 73 livros. Aqui a filosofia é outra. A Igreja, com sua autoridade e tradição, tem o poder de determinar o que faz parte do cânon. Reconhecer versus determinar. Aí está a grande diferença. E com isso, a gente volta à nossa pergunta lá do início. A diferença no número de livros não é um detalhe. É o resultado final de séculos de história, de tradução, de teologia. A formação do cânone não foi um evento mágico que caiu do céu, foi um processo profundamente humano. E isso nos deixa com uma reflexão, né? Sabendo que essa coleção de textos sagrados foi moldada por tantos debates e decisões históricas, como isso deveria impactar a maneira como a gente lê e interpreta essas palavras hoje em dia?